boa noite para todo mundo que acompanha a página Psicologia Escolar e Educacional no Facebook. Hoje a gente está aqui numa parceria super bacana para fazer essa live da terça-feira. Eu estou junto com o professor Rodolfo Fiorucci, do Instituto Federal do Paraná, campus de Jacarezinho. E ele está transmitindo na página de Facebook dele também, utilizando o canal de streaming dele. Nós estamos nessa parceria aqui, contando com a presença também do professor Maurício Saliba, da UEMP, e eu leciono na Unifil de Ourinhos. Estamos aqui para falar do quê? Nós participamos de um livro cujo título é Educação, Tensões e Desafios Contemporâneos. Você pode conferir aqui também na marca d'água o título e a capa desse livro, organizado pelo pessoal da UEMP, mais especificamente pelo Fábio Antônio Gabriel, pela Fávia Martins, pelo Márcio Carreri e pelo Maurício Saliba, que está aqui com a gente. Nós três publicamos cada um artigo dentro desse livro. É assim que funciona, então, esses livros que são como coletâneas de textos a respeito de algum assunto pertinente, que no caso o quê? A gente está falando, então, das problemáticas que dizem respeito à educação hoje, a educação no Brasil e no mundo, aí no século XXI, nos últimos anos, tudo que tem mexido com a gente na área da educação. É um livro, assim, recomendadíssimo para quem é da área de educação, para quem dá aula no ensino básico, no ensino superior, para quem é pesquisador, para aluno de graduação que está interessado no assunto. A editora é a Pedro e João. Eu, particularmente, conheço bem a Pedro e João, porque eles publicam muitos estudos a respeito de Mikhail Bakhtin, um autor que eu utilizei aí na minha tese de doutorado, uma editora super bacana, tem preço acessível. Entra na internet, no site da editora Pedro e João são os donos, tá? Entra no site da editora e você vai achar o livro para adquirir. Então, hoje a gente vai falar, cada um, a respeito do texto que produziu para esse livro. Já me adianto que eu vou falar a respeito do suicídio na adolescência e a escola em meio a isso, como a escola lida com essa questão. Vou falar numa perspectiva fenomenológica. Então, abrir para os colegas falarem um pouquinho a respeito de si mesmos, acrescentarem um pouco as suas apresentações e também qual tema vão abordar nessa noite. Pode ser o Rodolfo? Pode ser eu. Fique à vontade, Rodolfo. Você passa a bola. Eu vou só falar agora rapidamente, pessoal, sobre o meu artigo, né? Se chama Educação para o Futuro. Eu faço uma abordagem a partir das transformações tecnológicas e do mundo do trabalho no século XXI e da construção de um novo mundo do trabalho com a Revolução 4.0, que se chama de Revolução 4.0, ou a sociedade do pós-emprego, e discuto a partir dali a questão dos currículos e como deve ser essa escola do futuro, tá? Mas isso eu vou falar daqui a pouco sobre o meu artigo especificamente. Havíamos combinado, né, que o Saliba iniciaria, então passo a bola para você, Saliba. Bom, então, boa noite a todos. Dizer que é um prazer estar aqui com o Rodolfo, um companheiro de não tão longa data, né, Rodolfo? Nos conhecemos não faz tanto tempo assim, não é? Mas foi um prazer conhecê-lo. Acho que nos conhecemos até numa entrevista que foi lá para a Controvérsias, não é? E, lógico, que acabei me encontrando com o Rodolfo de tanto que as pessoas comentavam, né, das falas e das aulas do professor Rodolfo. E acabamos, acho que agora, concretizando um projeto de escrever pelo menos um pedaço nesse momento aqui de um capítulo de um livro. E quem sabe futuramente nós três aqui possamos pensar um livro, né? Que feito aqui a três mãos, ou um capítulo de cada, trabalhando nesse contexto. Luiz Bosco também é um prazer estar aqui, um prazer compartilhar um capítulo com o Luiz Bosco, né? Que é profissional que eu acho que não precisa se apresentar mais, né? Qualificadíssimo, e que eu acho que nessa questão da educação e da psicologia trabalha como ninguém e se dedica como ninguém na discussão, na socialização do conhecimento, de forma impressionante, tá? Então é um prazer estar aqui com vocês.
E dizer que esse livro, né, eu quero compartilhar também e agradecer ao Fábio Antônio Gabriel, que é um dos organizadores. Eu vi que o Fábio só não organizou o Antigo Testamento da Bíblia, né, porque o resto ele organizou tudo, né? A Flávia Martinez, que é a professora da UEMP, nossa colega, também extremamente atuante, participativa, e tem um capítulo importante aqui. Márcio Luiz Carreri, professor da UEMP de História, também organizador do livro, e eu que participei, tive o prazer de participar dessa organização. O livro é interessantíssimo, né? Eu digo sempre que tem assunto para vários gostos, né? Trata um pouquinho da questão de uma pegada mais crítica da educação, de perspectivas futuras da educação, de perspectivas psicológicas da educação, né? Do ensino-aprendizagem, da questão histórica da educação, que é um pouco o meu caso, né? Uma questão histórica filosófica, e eu tentei colaborar nesse aspecto, né? E tentei colaborar por quê? Porque eu já recomendo a vocês, desde já, um artigo muito interessante que é a base do meu trabalho, né? Então, o que eu trabalho aqui para começar a pensar um pouquinho sobre isso? A minha perspectiva nesse capítulo foi a escola na crise da modernidade. Observem bem o título do meu capítulo, né? Que não é a crise da escola, é a escola na crise da modernidade. Porque qual é a minha tese? A minha tese, que não é minha, né? Eu estou inspirado e pensando num autor chamado Alfredo Veiga Neto, que quem tiver o livro em mãos vai poder observar que está nas referências, algumas citações, alguns livros, alguns artigos do professor Alfredo Veiga Neto, onde ele vai discorrer sobre a sua tese de que a crise não é da escola, a crise é da modernidade, tá? Eu aqui, logo de cara, assim, eu acho que é importante a gente perceber que o Veiga Neto, esse autor, né, gaúcho, esse professor gaúcho, ele tem, vocês não estão com o livro em mãos, mas eu vou citar 2 livros deles que eu acho que vale a pena para quem quiser entender um pouquinho o seu pensamento, tá? O nome dele é Alfredo Veiga Neto, certo? E um dos livros talvez mais importante dele é pensar a escola como uma instituição que pelo menos garanta a manutenção das conquistas fundamentais da modernidade. Esse é um capítulo de livro que está num livro chamado A Escola Tem Futuro, tá? A pergunta é: a escola tem futuro? Bom, baseado nesse livro do Alfredo Veiga Neto, né, eu pensei em analisar um pouco essa questão da crise da escola. Tá? Então, eu vou tentar comentar aqui em 15 minutos, 10, 15 minutos, para que todos possam falar e para que nós tenhamos tempo, caso tenham perguntas, né? E para que não fique maçante também um pouquinho essa questão. Então, voltamos aqui e pensar o seguinte. Então, para ele, não há uma crise da escola, há uma crise da modernidade. E por que isso? Primeiro que a gente vai ouvir qualquer discurso de boteco, né, qualquer discurso em qualquer lugar, a gente sempre ouve falar, entre aspas, da crise da escola. Porque a escola está em crise, porque a educação está em crise. Aí há críticas de todos os lados, né? Despreparo de professores, né? Qualidade do ensino, desmotivação, violência. Mas de onde vem isso? Será que é isso mesmo? Ou seja, será que a escola está realmente em crise? Ninguém nega, é lógico, gente, é lógico. O pouco investimento na escola, né? O pouco tempo, o pouco treinamento dos professores. Ninguém nega, por exemplo, que os professores de hoje são obrigados a jornadas exaustivas. Minha mãe é professora e foi diretora de escola por muitos anos, não é? E as suas jornadas não chegavam nem perto de jornadas do que existe hoje. Pessoas que dão aula em 3, 4, 5 escolas, né? Em locais completamente distantes um do outro. Nós estamos no interior, mas cidades grandes, por exemplo, são coisas assim absurdas, né? Mal alimentados, com poucas condições de treinamento, de aperfeiçoamento, de estudo. Então, ninguém nega isso, ninguém nega. A crise não é uma questão também só da modernidade, mas a gente sabe muito bem que há uma crise também de investimento, né? Então, sim, é lógico que esses 2 momentos, tá? E não estão colocados completamente em discussão no artigo por conta do tamanho do nosso texto, então, mas é óbvio, né? É óbvio que essa crise exista, né, dentro da educação, então não é só uma crise da modernidade, não, que vou explicar já, mas é uma crise também dentro da escola. A escola, ela passa por um momento de pouco investimento, né, e, portanto, de pouca capacidade para dar conta das suas necessidades. Ponto.
Mas a outra questão, né? Tem muita gente também que não consegue enxergar esse outro lado, do porquê essa crise. E também por que existe esse desprezo ou descaso dos governos atuais com a escola. Porque os governos anteriores, o governo no passado, havia muito mais cuidado do governo com a escola. Se fala muito hoje em parar de financiar a educação, né? De não ter mais educação, de se privatizar, esse é um discurso que a gente ouve por aí, né? Entre aspas, não sei como se faria isso, mas privatizar ou acabar com a escola pública, a gente ouve de tudo, né? Mas eu queria começar pensando o seguinte, para a gente entender essa crise da escola, que eu digo nesse artigo que a crise é da modernidade, é preciso pensar quando que a escola nasceu. Né? E a escola, ela nasce, portanto, né, de acordo com esse meu texto, ela nasce na modernidade. E vejam bem, é isso que o professor Veiga Neto trata, né? Ela nasce conectada a um projeto de sociedade. Quando que é essa modernidade, gente? Quando é que eu estou falando para vocês? Quando é modernidade, tá? Uma coisa é cuidar dos meus alunos, né? Uma coisa é a idade moderna, outra coisa é a modernidade, né? A modernidade, a gente pode pensar que é a partir da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, né? Ou seja, nós estamos num período chamado modernidade. E essa Revolução Industrial e a Revolução da Indústria, ou seja, agora da indústria têxtil, ela precisa da escola. A escola passa a ser quase que um apêndice da indústria. Sem a indústria, desculpem, sem a escola, eu não tenho, portanto, uma mão de obra disciplinada, organizada, né? Controlada. Então, ou seja, os países, conforme eles vão se industrializando, a escola vem a reboque. Pode perceber que no Brasil, no projeto de industrialização no Brasil, a primeira coisa que Getúlio Vargas faz é propor um projeto de uma escola pública gratuita e obrigatória, né? Financiada pelo Estado. E por que naquele momento as elites de todos os países, do Brasil principalmente, aceitavam essa escola? Porque sabiam da necessidade dela. Se eu pegar um pouquinho o Michel Foucault, né, ele vai dizer que as escolas tinham um papel primordial de disciplinar, de domesticar o aluno, de preparar o aluno para a rotina. Quem assistiu Charlie Chaplin em tempos modernos, né, um filme famosíssimo, né, de um período passado do capitalismo, né, desse capitalismo da era moderna, da modernidade, desse capitalismo do início do sistema fabril, sabe muito bem que o Charlie Chaplin é um sujeito completamente desarticulado, né, que não tem disciplina fabril, ele não serve para a fábrica. Por que não serve para a fábrica? Porque não tem disciplina fabril. E quem é que dá ao operário a disciplina fabril? A escola, né? É a escola que faz isso. Por isso a escola é sempre bem-vinda nos países em que aconteceu esse projeto modernizador. Era um papel fundamental que a escola tinha, né? Então a escola, ela tendo esse papel, a escola nasce, portanto, olha bem que interessante, né? Ela nasce, portanto, conectada a esse projeto. Ela é fundamental, ela é necessária. Necessária em vários motivos. Lógico, você tem um discurso para a época, né, extremamente otimista. Se você ler o texto, no artigo, né, vai perceber como é que há todo um discurso, né, otimista com a escola, né, com o surgimento da escola, com aquela economia que precisava muito da escola, né, dessa mão de obra disciplinada. Tá? Então, você tem uma nova classe social surgindo, que é a burguesia, que conquistava a sua independência econômica, que, portanto, também gostaria e também usava a escola para se destacar, né? E se destacava na escola por mais condições. Você tem o surgimento de textos importantes que valorizam a escola, né? O próprio Rousseau, com o texto Emílio, né? E também do contrato social, mas principalmente Emílio, na questão educacional, né? Então, você vê vários autores que tratam, que têm um otimismo muito grande com a escola nesse período industrial. Então, a escola, ela tem um status, uma necessidade completamente conectada ao sistema, de defesa pública, né? De um otimismo muito grande com a educação. Uma preocupação muito grande com o desenvolvimento das pessoas, né? Com o talento das pessoas, apostando que a escola vai resolver a questão da desigualdade social. Até hoje a gente aposta muito achando que a escola é capaz de fazer milagres, assim, né? Que a escola, basta ter educação que a desigualdade desaparece,
basta ter educação que a corrupção desaparece, como que a escola fosse algo milagroso, assim, e que ela fosse capaz de fazer isso. Então, nesse primeiro momento, a escola nasce conectada com esse projeto, né? Então, na constituição da modernidade, do sistema fabril, o papel da escola era completamente importante e conectado e fundamental para isso. E o que nós percebemos ao longo do tempo, né? Que o capitalismo vai mudando de fase. Ou seja, que ele vai mudando de perspectiva. A cada revolução industrial, eu tenho um novo modelo de capitalismo. Cada vez mais, e isso nós estamos chegamos nesse momento no final do século XX, o capitalismo passa a ser um sistema que não tem mais tanta necessidade assim, né? No final do século XX, nós estamos hoje numa fase até superior a isso, de mão de obra. Ou seja, eu tenho, portanto, nesse momento, toda uma revolução industrial, alguns chamam de indústria 4.0, outros já falam na 5.0, né? Uma reengenharia industrial que despreza a mão de obra e que não precisa mais do trabalhador. Lógico que ele não vai conseguir jamais eliminar completamente essa mão de obra e esse trabalhador, mas nós sabemos muito bem, todo mundo que está nos assistindo sabe muito bem as consequências desse tipo de revolução tecnológica na questão do trabalho. As fábricas hoje são fábricas completamente enxutas. As fábricas hoje são fábricas onde você não vê mais praticamente aquele exército industrial. Aquele filme do Chaplin, com aquele monte de trabalhadores tentando arrombar a porta, né? O portão das fábricas, aquele exército de pessoas trabalhando, aquilo, portanto, era um momento extremamente diferente para a época, que não existe mais, né? Ou seja, aquele momento é um momento em que o capitalismo ele é arregimentado na mão de obra monstruosa. E a escola é que preparava essa mão de obra. O Michel Foucault ele vai nos dizer que a escola ela tinha a função, né, primordial de disciplinar, né? Ela tinha a aparência de transmitir conhecimento. Mas o papel fundamental da escola para Michel Foucault não era a transmissão do conhecimento, mas produzir adultos úteis, dóceis e domesticados, né? Ideais, né? Submissos, né? Respeitosos da hierarquia. E esses autores, né, como Michel Foucault, entre outros, né, vão dizer, portanto, que a disciplina ocupou e a escola, para o Michel Foucault, como uma prisão. De um lado eu tenho a prisão, que serviu de modelo, né? A escola, segundo Foucault, era baseada no modelo da prisão, é um reflexo da prisão. E, portanto, essa escola que preparava essa mão de obra, conectada com a sociedade, no mundo contemporâneo, né? Essa modernidade está em crise, eu coloco crise entre aspas, né? Porque, lógico, a gente fala crise da modernidade, mas é uma crise desse modelo industrial, de trabalhador de massa, de mão de obra, né? De quantidade, de necessidade de uma mão de obra disciplinada, de um controle por meio da escola, né? Hoje eu tenho outras formas de controle, estamos nesse momento aqui sendo controlados o tempo todo, né? Ou seja, se a gente pegar e analisar um pouquinho a sociedade atual, nós vivemos o tempo todo sendo olhado por alguém. Às vezes eu nem sei se a câmera está ligada aqui, de tanto que eu esqueço, de tanto que eu acabo trabalhando com as câmeras ligadas, que às vezes eu passo aqui e tomo um susto, que nem a mulher do Fábio Porchat, não é? Às vezes você não sabe. Então, portanto, você se sente vigiado. Aquela vigilância interna que o Foucault diz que essa sociedade da vigilância nos fazia, nós temos isso, né? Então, os momentos de solidão são momentos, como diz o Nietzsche, né? São momentos importantes você ficar consigo mesmo, aprender a viver consigo mesmo, né? E se isolar um pouco desse mundo. Mas nós, portanto, saímos dessa sociedade da disciplina por uma sociedade do controle. Não precisa da escola. Esse controle hoje não é necessário mais pela escola. Veja, eu não estou dizendo que a escola não é necessária, hein? Estou dizendo que ela não é necessária como um projeto social de uma elite. Se era um projeto social que estava conectado ao projeto de uma elite, um projeto de controle, de fornecimento de mão de obra, ou seja, se esse era o primeiro momento desse projeto, esse projeto se desconectou. Essa é a discussão que eu faço no texto. Não é? Lógico que a gente é passivo de críticas, entendo as críticas, não é uma verdade absoluta, a gente não está fazendo química aqui, não está fazendo física, né? Nós estamos fazendo teoria
filosófica, sociológica, histórica, que são passíveis de crítica, não é? Mas eu acho uma tese muito interessante e muito importante. Essa desconexão do projeto. Portanto, há um descaso com as autoridades públicas com a escola. Ela continua sendo importante, eu vou já encerrando, para que eu não passe muito meu tempo, que eu acho que já estou em cima dele, né, Rodolfo? Não sei se alguém está controlando, né? Mas já vou encerrando. A escola ainda é importante, tanto que o subtítulo do meu artigo, né, do meu capítulo, a escola ainda tem uma função. Para que serve a escola? Né? Ou seja, a escola ainda tem um papel na sociedade, ou seja, o que ela pode ainda oferecer. E, lógico, o subtítulo que está lá no meu título é qual é o futuro da escola. Então, o que eu tento entender ali e analisar é que, para essa elite, lógico, por isso se o discurso é otimista com a escola, se a escola é um valor para a sociedade, um valor que ninguém queria abrir mão, um valor que a sociedade inteira defendia a escola, havia uma defesa da escola, hoje é um descaso com a escola. E esse descaso não é à toa, esse descaso ele vem de discursos oficiais, né? Discursos que vão dizer que o professor não trabalha, que vão dizer que a escola só serve para passar ideologia, que a escola não forma ninguém, que somos a pior escola do planeta, né? Que tudo é ruim, que somos a pior nota. Ou seja, o tempo todo é um discurso para desqualificar a escola. Esse discurso não vem das classes subalternas, das classes mais pobres. Até porque eu acho muito interessante no que o Veiga Neto diz, né? Numa passagem que ele diz assim, a escola ainda é o único lugar de dignidade para as crianças mais pobres. O único lugar de dignidade. Você sabe que tem alguns lugares que... tem um amigo que é advogado na Espanha, ele fala que para aqueles imigrantes que vão para a Espanha, a prisão é o único lugar de dignidade para eles. Tem alguns presos que são presos imigrantes de vários países, né, que estão em guerra, né, alguns imigrantes até africanos, que foram presos lá por algum motivo, e disseram, olha, doutor, eu não quero sair da prisão não, porque é o melhor lugar que eu estive até hoje. A escola é um lugar ainda, né, de todos, né, talvez ainda que a criança tenha um pouco de dignidade, que a família, né, das classes mais pobres, né, mais sofridas do país ainda tenham coragem de deixá-los, confiança em deixá-los. Portanto, ela tem um papel, sim, muito importante, e esse papel é o papel principalmente para as classes mais pobres. E é justamente dessas classes que se quer tomar a escola. Né? Então, esse elo, ou seja, essa conexão foi rompido. Por isso a escola ela parece estar em crise, porque o que realmente está em crise é justamente esse projeto da modernidade. A escola não é mais útil ao sistema. Né? Ou seja, não é mais necessário criar uma mão de obra disciplinada. Como ela é desnecessária para isso, não há mais interesse no financiamento da escola, não há mais interesse no sucesso da escola. Pelo contrário, há interesse no fracasso da escola. Então, a escolarização, que era antes algo fundamental para a disciplina, para alguém se transformar em mão de obra, aquilo, na verdade, é algo desprezível hoje. Então, portanto, a minha conclusão desse trabalho é que se a escola se desconectou do projeto disciplinar moderno, né, nós podemos, olhem bem, e lógico que isso também está presente no discurso do Alfredo Veiga Neto. Então, se a escola se desconectou daquele projeto capitalista, disciplinar, fabril, nós podemos aproveitar essa brecha e fazermos uma escola mais livre, mais criativa e mais humana. E é muito, gente, importante para nós professores, muito importante, está na minha conclusão isso, evitar o saudosismo, né? Ou seja, voltar aos velhos currículos, às velhas práticas e táticas disciplinares dos corpos. Olha bem, o saudosismo pode nos levar ao imobilismo e ao conservadorismo. Dizer, não, porque a escola da minha época que era boa. Eu vou dizer uma coisa aqui para terminar, que pode ser até uma afronta, tá, gente? Se vocês ouvirem seus pais e avós dizerem assim, a escola da minha época era boa, é mentira. Ele acha que era, mas não era. A escola dele era ruim. A escola era uma escola que ensinava o básico do gramaticão, pouco aprofundada em questões políticas e econômicas, pouco sabiam simplesmente né, aquelas questões mais de dicionários, conhecimento rasos, né, todas as capitais do mundo, e daí?
mas tinham pouca profundidade, pouco questionadores, pouco aprofundamento. A escola não era boa. Não era boa. E mais que isso, ela só funcionava porque ninguém ficava lá. A escola expulsava os alunos e ficava só como a elite. Essa elite estudava sozinha. Então, a primeira coisa é livrar-se do saudosismo e pensar que talvez essa crise nos ajude a pensar numa escola mais livre, mais criativa e que não tenha essas conotações disciplinares, aquela que Foucault trabalhou como algo, né, do exército, limitadora, né, e castradora. É isso. Agradeço pelo espaço e depois acho que no final, né, quem quiser perguntas, estou à disposição. É isso, Rodolfo e Luiz. Bom, primeiro agradecer, né, Saliba, todo o pessoal mandando mensagem. Deixa eu ver agora que eu não tinha visto. Pedir para quem está acompanhando também a compartilhar, né, em suas próprias redes sociais, para que a gente consiga levar esse debate mais longe, mais distante. Todos que chegaram aqui, boa noite. Não vou falar de todos, né? Mas eu vou então já passar para a gente não alongar muito e lembrar também, pessoal, para quem está assistindo, que vocês podem fazer perguntas. Nós vamos apresentar os trabalhos, mas depois vamos recuperar, tá, as perguntas, tentar respondê-las em blocos, mas podem ir mandando as dúvidas, as perguntas, as indagações, os incômodos, enfim, que nós tentaremos responder aqui no final, tá? Bom, eu vou começar, então, partindo de dois pontos que o Saliba falou que me parecem muito importantes. Antes, mais uma vez, eu repito, né, o meu artigo no livro, ele se chama, né, Educação para o Futuro, e ele trabalha basicamente a questão de como a escola precisa se transformar para atender, na verdade, as necessidades da sociedade do século XXI. Nossos sistemas escolares, eles atendem às necessidades do século XIX, talvez, nessa língua XVIII, ali no começo do XX, mas eles estão muito distantes de atender às necessidades do século XXI. O mundo da tecnologia mudou, o mundo do trabalho, os sistemas produtivos, comunicacionais, relacionais, tudo mudou. Mas a sociedade continua a mesma, né, tradicional, com esse tipo de conhecimento que o Saliba colocou, né, o quantitativo, o conteudista, de decorar nome de rio, de país, de capital, algo que absolutamente não serve para nada no mundo real, no mundo prático, especialmente no mundo da tecnologia em que vivemos, em que você descobre essas coisas em 2 segundos com um clique no celular, né? Não importa a quantidade de informação que você retém, mas a qualidade com a qual você a usa e manipula essa informação para transformar isso em conhecimento. E é isso que a escola deveria fazer, mas não faz. E o Saliba toca em 2 pontos muito importantes, que eu vou iniciar por eles, para começar a falar sobre a educação para o futuro. Quando ele diz que a escola não é mais necessária hoje, porque a escola sempre foi, como o Saliba disse, um projeto das classes dominantes para controlar e profissionalizar e garantir mão de obra qualificada para os sistemas produtivos, para as empresas, para as fazendas, para os sítios, para enfim, né? Então, as escolas sempre foram mecanismos de controle social, como já dizia o Foucault, né? Um dos mecanismos de controle social, psicológico, comportamental, enfim, na qual o estudante entra e ali ele aprende regras de obediência, hierarquia, né, horário, de cumprir papéis, tudo que a empresa, a indústria sempre precisou, e o campo, depois que se tornou tecnológico, e ao mesmo tempo ele adquire ali conhecimentos mínimos, basicamente ler, escrever e fazer conta, né, para executar profissões mais simples, mais braçais e por aí vai. Não era uma educação para a classe média, a educação pública sempre foi para a classe trabalhadora, né? A classe média, especialmente a partir dos anos 90, ela migrou em massa para as escolas particulares,
com o intuito de ingressarem no ensino superior público, de preferência, né, e garantirem para si os postos de trabalho um pouco mais qualificados e que dão um pouco mais de visibilidade social. Então, Saliba, quando diz isso, ele traz algo que vem ao encontro do que eu digo no meu artigo, né, sobre a educação para o futuro. Saliba está dizendo, a elite não precisa mais da escola para o trabalhador. E é exatamente aí, Saliba e Bosco, que a escola se torna mais importante para a sociedade e para a humanidade, que é o que o Saliba acabou de finalizar ali, dizendo que bom que eles não precisam mais, agora estamos livres para produzir a escola necessária. Eu não diria que isso é tão alvissareiro, porque para produzir a escola necessária a gente precisa do poder político, Saliba. Eles que comandam, na verdade, os sistemas escolares a partir da política. Então, não é tão simples assim, mas já é uma porta aberta que se pode abrir outras. E aí, quando o Saliba diz que a elite estuda sozinha, isso é verdade, né? Uma das coisas que o próprio G.C. Souza, um sociólogo, talvez o mais conhecido hoje no Brasil, ele fala do patrimônio imaterial da classe média, da elite, né, que ele fala, não é apenas a questão econômica que diferencia as classes, mas são, na verdade, questões imateriais que complementam e ratificam essa diferença, que é, por exemplo, o tempo livre, um bom local para estudar, acesso à tecnologia e livros, acesso à cultura, viagem, boa alimentação, estrutura familiar, todo esse patrimônio imaterial que vai além do econômico, ele é algo que cimenta, né, e ratifica e endurece ainda mais as diferenças sociais brasileiras. Então, temos que partir de pressupostos muito mais complexos do que essa divisão simplória que normalmente se faz nesses jornalões, as mídias, essas coisas, que é só uma questão econômica, não é, né? A questão econômica, ela produz outras tantas questões que diferenciam as classes e que tornam o sistema extremamente injusto, derrubando por terra essa ilusão da meritocracia, né? Então, nesse momento, Saliba, em que a escola se torna mais importante ainda exatamente porque ela não está mais presa aos interesses da elite, nós podemos recuperar o Kant, né? Quando ele escreveu o seu livro, sua obra chamada Sobre a Pedagogia, quando ele diz que o homem, né, não pode se tornar um verdadeiro homem senão pela educação. Ele é aquilo que a educação faz dele. Portanto, né, a educação, embora se produza esse discurso que o Saliba vem dizendo, não precisa mais, a escola é uma porcaria e não serve, que é exatamente para produzir a deteriorização e a precarização da escola e as faltas de investimento. É só ver hoje que há um conluio todo enredado entre meios de comunicação, que são empresas com interesse próprios, e governo. Todos os meios de comunicação publicaram hoje que o governo voltou atrás e o orçamento da educação será maior que o da defesa. É uma mentira. Eles colocaram ali questões financeiras que não estão atreladas ao financiamento diário e à manutenção da educação. Eles colocaram salário, tudo que já é obrigatório, que você não mexe. Mas as despesas discricionárias, né, que são as despesas de custeio e investimento, reduziram drasticamente. Para se ter ideia, em 2015, o orçamento discricionário do MEC foi de 49 bilhões. A proposta do MEC para 2021 é de 20 bilhões. É menos da metade do que foi colocado em 2015. Isso é a destruição completa do sistema educacional brasileiro e que ratifica o que o Saliba acabou de falar. Eles não precisam mais da escola. Então, que se dane os sistemas escolares. Se produziu o discurso mesmo do empreendedorismo, né? O vai da Globo, o dia inteiro, especialmente no final de semana, vamos ativar o empreendedorismo, cada um empresário de si se vire, o Estado não tem responsabilidade nenhuma mais, as empresas não têm responsabilidade nenhuma, vocês, então,
que se virem nesse mundo que não precisa mais de gente trabalhando, né? Então é isso, é uma canalice, é uma cretinice gigantesca que se produz num conluio entre as classes dominantes e as grandes empresas de comunicação para manipular corações e mentes que não foram educados por essa escola que nunca, de fato, educou, apenas passou conteúdo. E quando tenta educar, é acusada maldosamente e de maneira interessada de comunista, de doutrinador, enfim. Pensar no Brasil se tornou algo de doutrinação e comunismo. Então é melhor que você não ensine as crianças e os jovens a pensarem, porque se eles pensarem, eles podem desarticular o sistema. É só você falar o que, Saliba, hoje, para todo mundo ir contra? É comunista. Então pronto, já todo mundo vai contra. Eu prefiro que meu filho não pense do que ele se torne comunista. E as coisas não têm nada a ver uma com a outra, né? Mas vamos lá. Quando eu parto, então, para trabalhar a lógica da educação para o futuro, eu parto de uma lógica anti-ortodoxia revolucionária. Por que eu digo isso? Um dos grandes problemas históricos do campo progressista, que defende uma educação de fato transformadora, é não conseguir dialogar com as classes populares. O campo progressista ele sempre se fecha no seu grupo, dialoga com os intelectuais dentro das universidades e em alguns grupos fora da universidade, mas sem ter, na verdade, um vernáculo, né, uma narrativa que se comunique de fato com a população. Não adianta vir qualquer linha teórica e acadêmica tentar explicar para a população no geral uma linguagem inacessível de que não adianta fazer nada disso, tudo isso é perfumaria, precisa da revolução, derrubar o sistema e tomar o poder. Não é possível que alguém acredite que no Brasil extremamente conservador e manipulado isso vai acontecer sem um processo muito longo de desalienação, que, aliás, o próprio Marx já falava isso lá no início dos seus escritos. Não se faz a transformação sem primeiro desalienar o trabalhador, as classes populares, fazer com que elas compreendam, dê estudo, educação de fato a elas, para que elas compreendam o funcionamento do sistema. Claro que nós temos que fazer isso para o século XXI. Então, nós temos que produzir uma escola, construir uma escola de pensamento humanizadora, de conhecimento crítico, filosófico. E isso não sou eu, Saliba, o Bosco ou o livro que está dizendo. Isso são grandes pensadores do campo da educação no mundo, né? Yuval Harari, ou economistas dizem isso, o Edgar Morin, um dos maiores conhecedores da educação no século XX e XXI. Então, é óbvio que não se trata mais de acumular conhecimento, mas de se produzir, aliás, acumular informação, mas de se produzir habilidades para lidar com o conhecimento. Então, temos que abandonar essa ortodoxia revolucionária, imaginando que ela vai cair do céu, e iniciar o processo de transformação e educação da sociedade de maneira integral, holística. Por que eu digo isso, Saliba e Bosco? Porque não adianta você se apegar a uma ortodoxia, a uma utopia revolucionária que irá transformar o mundo, se as pessoas não estão comendo, se elas não conseguem ter um mínimo de dignidade na vida, de colocar comida no prato, de pagar um aluguel, de ter um teto. Então você quer que pessoas famélicas, zumbis humanos, transitando pelas ruas, sejam capazes de se empoderar a ponto de tomar o poder e produzir uma sociedade mais justa. Isso é uma ilusão. A escola precisa se adaptar para dar conta do século XXI, que é um século do pós-emprego. É o século no qual a elite não precisa mais da escolarização das pessoas. É o século no qual ou as pessoas se adaptam e desenvolvem as habilidades críticas de comunicação efetiva, de trabalho em equipe, de pensamento crítico, de gestão de pessoas. Sim, esses termos do mundo empresarial, do capitalismo,
que essas pessoas que estão e foram sempre apartadas do conhecimento, elas nunca conseguiram obter e foram, portanto, sempre eternizadas com o lombo na chibata, né? Com a chibata no lombo, na verdade. Então, antes e primeiro de tudo, antes de se fazer a revolução, de se transformar o mundo, de criar uma sociedade mais justa, as pessoas precisam sobreviver, terem dignidade, trabalhar, ter comida na mesa. E isso elas vão ter que fazer dentro de um sistema capitalista selvagem, cada vez mais selvagem que a gente vive. Então, ou a gente tira o pé da utopia e do século XIX, das ortodoxias teóricas lá de trás, ou nós estamos apenas reverberando discursos dentro da academia para os nossos pares e não produzindo nada de fato transformador para as pessoas que vivem no mundo real, né? Então, o que nós temos que entender? A revolução 4.0 da tecnologia, que dizem que o mundo 4.0, ele basicamente é um mundo do fetiche da tecnologia, mas no qual as pessoas não terão emprego. Não é possível que as pessoas, Saliba, não compreendam ou não consigam identificar uma transformação estrutural brutal no mundo do trabalho e no capitalismo. Nos últimos anos, mais de 200 países fizeram reformas trabalhistas para retirada de direitos e estabilidade, porque a engrenagem do sistema capitalista está virando a catraca num processo em que não precisa mais do trabalhador, portanto, não precisa mais da escola tradicional. Por isso que eles estão fazendo reformas trabalhistas no mundo inteiro. Então, o que nós queremos fazer com que essas pessoas, se continuarmos a dar a educação que nós damos, que é uma educação para o século XIX, nós estamos tornando-as obsoletas, descartáveis, lixos humanos dentro de um mundo do capital, que é um mundo de moer gente. Então, nós temos que fazer o quê? Observar o que é esse mundo 4.0, né? E fornecer, a partir da educação crítica, filosófica, do conhecimento real, da capacidade de interpretar o mundo, de identificar problema, de resolver problema, de propor solução. E isso uma mente limitada não faz. Uma mente limitada só executa e obedece. Ela não consegue interpretar as coisas a ponto de produzir transformação, né? E é só a educação que vai transformar esse homem em ser humano, como Kant dizia. Não há outro processo a não ser a educação. Nós chegamos num processo hoje de deterioração tão grave do mundo do trabalho e dos empregos que o sistema ele só acolhe quem se autoescraviza. O sistema não precisa mais dar emprego. As pessoas se autoescravizam e oferecem sua mão de obra precarizada e explorada por merrecas, por misérias. É pior até quase que a escravidão. É uma autoescravidão. Porque como o sistema não precisa mais de você, o desemprego é gigantesco, ou você se oferece, quase se prostitui para esse mundo do trabalho que destruiu os empregos, ou você vai passar fome. Hoje, no Brasil, hoje, tá? A cada uma pessoa empregada, você tem 2 recebendo auxílio emergencial. Vocês têm noção do que é isso? No Brasil, um país ainda semi-industrializado, extremamente tecnologizado no campo, que gera pouquíssimos empregos lá. Nós temos, a cada uma pessoa empregada, 2 recebendo auxílio emergencial. Isso é a concretização de um sistema produtivo brasileiro que não dá conta de atender a necessidade da sua população. Não dá conta de gerar riqueza e produção e emprego para que todos sobrevivam de maneira harmoniosa. E é por isso, portanto, que você precisa fazer o quê? Destruir, obviamente, o sistema educacional que levaria as pessoas a interpretar esse mundo, investir uma porrada de dinheiro na defesa, pulou de 70 bi para 120 bilhões de reais de um ano para o outro, porque o sistema judiciário, junto com os sistemas repressivos, vão passar o trator em cima da população precarizada e que, obviamente, vai acabar caindo em aumento de crime e violência e tudo mais que a gente pode imaginar.
O que as pessoas não entendem, essas que se acham meritocratizadas e que merecem a boa vida às expensas do inferno coletivo, elas não entendem que a desgraça coletiva, alheia, ela custa muito caro para a sociedade. Em violência, em assassinato, em medo, em depressão, em suicídio, em ansiedade, numa medicalização total da sociedade, num investimento super alto em segurança pública, altíssimo, um gasto gigante em segurança pública, nos sistemas de saúde que recebem cada vez mais essas pessoas mal alimentadas, violentadas, baleadas, depressivas. Então, custa muito caro para a sociedade a miséria e a desigualdade. Então, o que nós temos que fazer? E é isso que eu coloco no artigo. Temos que transformar os currículos para que eles sejam capazes de produzir habilidades e conhecimentos nesses estudantes do século XXI que não haverá emprego. Essas pessoas terão que ser capazes de se articularem, de criarem sociedades coletivas, cooperativas, trabalho em grupo, para gerar trabalho, conhecimento, produtos novos. Porque o mercado, como nós conhecemos de trabalho de séculos passados, ele não existe mais e vai existir cada vez menos. Para eu ir finalizando a minha exposição, eu trago um dado que não é de nenhum comunista, não é de nenhum socialista, não é de nenhum progressista. Eu trago dados do Fórum Econômico Mundial. Em 2 estudos, um de 2016 e um de 2018, chamado The Future of Jobs, o futuro do trabalho. Tá? E eles dizem o seguinte: a perspectiva é que em 2025, pela primeira vez na história da humanidade, de todo o trabalho realizado no planeta, mais da metade será realizado por máquina. Numa população que cresce. O mundo já chegou, se não chegou ainda, deve estar chegando a 8 bilhões de pessoas. Só que não tem emprego mais. Só que também não tem educação integral que empodere essas pessoas para buscarem meios e alternativas de sobrevivência no mundo do capitalismo selvagem. Pelo contrário, a gente precariza a educação e torna essas pessoas cada vez mais lixos humanos precarizados que se autoescravizam para vender sua força de trabalho por migalha. Ou a educação, nós educadores, tomamos tento do que vem acontecendo para transformar a partir de dentro do sistema, ou que pelo menos consigamos produzir cada vez mais educação para que orientemos as pessoas a votar em quem de fato tem compromisso com o coletivo e não com o próprio bolso, né? Ou parte da educação, esse processo transformador da sociedade, que vai ser bom para todos, inclusive para a elite, ou nós estamos produzindo as trevas num futuro muito próximo e que nós já estamos vivendo e muitos ainda não estão enxergando. Então, eu convido a todos a ler o artigo, que eu desenvolvo muito mais as ideias, e todos os artigos do livro também, e eu passo agora a palavra para o nosso querido Luiz Bosco. Depois disso, o negócio é respirar fundo. Eu já não falaria. Um gole de água aqui. Ô, Luiz, enquanto você toma a sua água, Luiz, só falar uma coisa para a Márcia. Estou vendo aqui os comentários, agora que a gente está... Eu não estou falando, estou lendo os comentários junto com a fala do Rodolfo, não é? Ô, Márcia Fioravante, você falou, vale lembrar aqui dos aparelhos ideológicos do Estado, né? Do Louis Althusser. Eu quero lembrar que no livro aqui, o primeiro capítulo do livro, Márcia, o título é O Marxismo Althusseriano e o debate sobre o aparelho escolar nas formações sociais capitalistas, do Danilo Henrique Martuccelli, tá? Então, vale a pena, é um capítulo interessantíssimo, eu até já li o capítulo do Danilo, que é o primeiro capítulo aqui que fala sobre a escola como aparelho ideológico do Estado, seguindo um pouco a ótica do Althusser. Eu falei no início que tudo que vocês comentarem está aqui, que é um livro bem vasto de argumentos e teorias, né? É isso. Parabéns, Rodolfo, pela fala. Sempre brilhante, sempre pontual, mas ao mesmo tempo profundo. Muito obrigado.
Obrigado, Sérgio. Luiz, só para explicar para o pessoal, não estava colocando os comentários, porque eu que estou controlando a sala aqui, eu estava falando, então não conseguia, mas eu vou pondo aqui enquanto você fala. Esse é o Muito bem. comentário da Márcia que eu comentei agora há pouco, né? Esse comentário aí. A Fernanda também está aí. Bem-vinda, Fernanda. Welcome. Prazer. Muito bom ver o pessoal comentando aí, chegando as mensagens. Lembrem-se de mandar perguntas, que a gente vai, no momento pertinente, respondê-las, né? Eu estou em um movimento intenso de participar de lives e promover lives também. Ontem eu estive em uma falando com representantes de instituições que cuidam da agricultura familiar no estado de São Paulo. E essas instituições estão aí na mira das privatizações, do trabalho de extinção do governo do estado de São Paulo, do João Dória. Agora há pouco eu estava em uma com diretores de teatro da cidade de Ourinhos, falando da Lei Aldir Blanc, que ainda não foi adequadamente regulamentada, não há o acesso adequado ainda dos trabalhadores da cultura e da arte. E a gente está aqui falando da precarização da educação, aliás, uma mudança de visão do que seja a educação mediante transformações no mundo do trabalho. Só nesse apanhado muito rápido, a gente está falando, então, de um momento muito complexo de destruição de muitas políticas que garantem ascensão social ou tentam trazer um pouco de ascensão social, diminuir as desigualdades sociais. A gente está falando desde segurança alimentar até promoção de cultura, passando pelo ensino. A gente está falando de questões várias que estão sendo frontalmente atacadas por governos, não apenas o governo federal, tá? Não apenas o governo federal, o governo do estado de São Paulo, o governo do estado do Paraná também, né? A gente sabe disso. Essas políticas estão sendo atacadas em prol de quê? A quais interesses esse ataque atende? A quais interesses essas ações de desarticulação dessas políticas públicas estão respondendo? A gente está vendo aí, como o Rodolfo fez uma síntese, uma mudança muito importante no mundo do trabalho, podemos dizer aí, nessa estruturação do capitalismo. E tudo isso produz inúmeras consequências, inclusive o sofrimento o mais subjetivo dele. A forma mais subjetiva do sofrimento, aquilo que nos atinge em nível, digamos assim, existencial, né? O que eu quero dizer com isso em nível existencial? Para falar de uma maneira simples, aquilo que vai cerceando as nossas possibilidades de escolha e de efetivarmos o que é ser humano. Se a educação humaniza o ser humano, como o Rodolfo lembrou, citando sobre a pedagogia do Kant, da mesma forma, nos apoderarmos das possibilidades de escolha, que é tanto uma ação racional quanto uma ação em outros níveis da nossa existência, não racionais, nos apoderarmos das possibilidades de escolha é algo central para nós, é algo de nossa, daquilo que nos define enquanto seres humanos. E a gente está falando, então, de uma reconfiguração social que está cerceando essas possibilidades cada vez mais. Se a gente ficar só na questão do trabalho, olha o tamanho disso, né? Olha o tamanho disso. E quando a gente fala das transformações da educação, a gente está falando de uma instituição na qual a gente passa, no mínimo, 12 anos da nossa vida, nessa configuração atual de escola. A gente passa, no mínimo, 12 anos da nossa vida, né? Que é a educação básica, sem contar o ensino superior, isso se não passou por creche, não passou pelo ensino infantil. É um mecanismo do aparelho ideológico de Estado, que é a escola, que teve alguém aí que lembrou, que ele garante a reprodução das forças de produção. Parece que não está sendo mais tão necessário assim. É uma coisa que caberia uma outra discussão apenas a respeito disso, né? Porque aí o Maurício citando o Foucault, lembrei daquele texto curtinho, porém muito conhecido do Deleuze, que ele fala, apesar de estarmos em uma outra configuração de sociedade, a sociedade de controle, ainda assim, a disciplina das instituições disciplinares continua tendo sua função.
continua tendo a sua importância num certo grau de homogeneização que precisa dos corpos, né, dessa docilização dos corpos que o Foucault fala. E outra coisa que o Maurício citou, que eu achei muito importante, que é a seguinte, sabe? Em meio a tudo isso, a precarização das condições de trabalho dos professores, e eu peço para os colegas para a gente pensar em organizar alguma coisa, ou texto, ou live, sobre esse tema, com urgência, tá? A precarização de trabalho dos professores, nós três somos professores, Rodolfo é de gestão escolar, a gente precisa conversar sobre isso. Nesse espaço, mesmo sendo precarizado, mesmo com todas as dificuldades, em muitos lugares, ele é esse último espaço de dignidade que o Maurício citou. Em muitos lugares, você não tem uma unidade básica de saúde, você não tem um centro de referência de assistência social, ou seja, você não tem as outras instituições do Estado que garantem um mínimo de cuidados. Você tem a escola apenas. Você tem a escola. A escola acaba sendo, então, o último espaço, ou o único espaço em algumas situações, que oferece um mínimo de amparo para muitas famílias, e suas crianças e seus adolescentes. Inclusive amparo social e de saúde. Quando eu abordo esse tema, a respeito do suicídio na escola, e é parte do meu trabalho no Norte Pioneiro, no Oeste Paulista, falar a esse respeito. Aliás, hoje é 1º de setembro, primeiro dia de Setembro Amarelo, então cabe perfeitamente a gente abrir o mês falando desse assunto aqui. Muitas vezes eu ouço a pergunta assim, mas como que as escolas já cheias de problemas vão lidar com essas questões? Dos sentimentos, das emoções, da depressão, da ansiedade, do pensar a respeito do suicídio, enfim, as questões aí do nosso existir. De fato, é impossível querer que professores sejam psicólogos, e não é isso mesmo, não é essa questão mesmo. Mas primeiro a gente deve considerar que em muitas situações, então, a escola é essa única instituição que dá algum chão para as famílias. Tomando isso, a gente pode sim ter algumas referências para acolher essas questões, sempre de maneira crítica. Maneira crítica que eu quero dizer não é assim, o adolescente se queixou da depressão e você fala assim, você critica ele, por favor, não é isso. Muito pelo contrário. Maneira crítica que eu quero dizer também a gente não cair nas falácias liberais e neoliberais que dizem assim que o sofrimento psíquico ele é uma escolha da pessoa, do indivíduo, que ele é resultado da falta de vontade de trabalhar, da falta de vontade de empreender, né? Até uma frase assim que chegou a ser usada seriamente, daí virou piada, óbvio, né? Você está triste? Fique feliz. Essa ideologia na qual a gente está vivendo, liberal, neoliberal, se preferir, está colocando toda a responsabilidade nos indivíduos, de tudo que está acontecendo, Então, se você está mal, a culpa é sua. Se você não trabalha, a culpa é só sua. E mesmo que você trabalha pouco. Sinta-se culpado porque você trabalha pouco. Você deve trabalhar mais. Da onde vêm essas vozes, né? É um capitalismo e esquizofrenia, já que eu citei Deleuze, no sentido assim de uma cisão, né? Em que a gente se vê divorciado de nós mesmos, a gente se vê fissurado naquilo que nós mesmos somos, né? Nós estamos aí separados daquilo que a gente acredita ser importante, daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente sente necessidade, ou daquilo que a gente deseja, se preferir, e aquilo que nos é imposto. Só que essa imposição, ela não soa como algo que vem de fora, porque ela constitui aquilo que nós somos, ela constrói o que nós somos, ela constrói nosso desejo, ela constrói nosso tesão, constrói nossas emoções, nosso jeito de se relacionar, nosso jeito de expressar, o que a gente quer comprar, o que a gente não quer, constitui todas essas coisas. Então essa culpa, comendo a nossa cabeça por dentro, ela vem dessas produções sociais, desse modo de produção no qual a gente se encontra. E isso está relacionado diretamente a essa temática específica da questão do suicídio. A gente precisa tomar cuidado para não
correr dizer que está tendo epidemia de suicídio, por favor. A pandemia que realmente existe é do coronavírus Covid-19, não adianta negarem. Passamos de 120 mil mortes, tá? Apesar de fingirem que não está tendo sim. E está matando sim muita gente. Não tem pandemia ou epidemia de suicídio. Nós temos um problema social já de algum tempo relacionado ao suicídio do Brasil, e isso vai sim aparecer dentro das escolas. A gente está falando de pessoas que passam 6 horas dentro da escola ou mais, 5 dias por semana, convivem ali dentro, afetam-se ali dentro, trocam contato ali dentro, estão ali vivendo um turbilhão de emoções e hoje estão aqui através dessa coisinha aqui que a gente está assim, tentando arrumar espaço aqui dentro, está meio apertado, mas a gente tenta aqui se comunicar através disso. Como que fica a cabeça dessas pessoas em formação? A gente precisa tentar enxergar ou voltar a saborear como essas pessoas vivem esse momento, inclusive nesse contexto específico, e como isso vai encontrar na escola um espaço em que pode ser a primeira ou a última tentativa de pedir socorro. Não quero ser dramático aqui, não quero ficar assim, meu Deus, está forçando a barra, não é isso. Mas é isso que a gente vê na realidade das instituições de ensino. A importância que tem as instituições de ensino para pessoas aí que estão em formação e muitas vezes estão perdidas. E aí eu não preciso, seria bobagem até entrar em questões assim de uma suposta essência da adolescência. Mudança hormonal, mudança do corpo. Não, vamos falar de pessoas que nasceram em 2005. Vocês têm a dimensão do que é isso? Então, quando chegou aos 10 anos de idade, era 2015. Vocês estão entendendo? São pessoas assim que tiveram outra forma de aquisição dos signos. Por quê? Porque foi com a tecnologia na mão já. Foi com outras formas de produção, inclusive produção no sentido de trabalho mesmo, outras formas de produção rolando no mundo, sendo colocadas como desejáveis, como esperadas, como aquilo que elas devem almejar. Outras aparências sendo colocadas como desejáveis. Agora não mais a Xuxa no programa matinal, como foi a minha infância. Agora é o Whindersson Nunes no YouTube. Agora é uma Instagirl qualquer aí que você quiser citar. Isso é muito diferente e isso traz aí questões peculiares, questões específicas da nossa época. É claro que tem questões que dizem aí de uma outra dimensão da história, que é a modernidade, como o Maurício retratou. Uma coisa que eu falo no artigo, não é só nesse texto que eu uso essa metáfora, que vem de uma obra que é a Pedagogia dos Monstros, Pedagogia da Monstruosidade, de um autor português, o Gil, que Gil é o sobrenome mesmo, tá esquisito, né? Que é a seguinte, do monstro, a metáfora do monstro de Frankenstein, não é? Então ele é uma bricolagem de pessoas, uma bricolagem de individualidades, pedaços de vários indivíduos, e quando ele surge para a vida, ele não domina a fala. No livro da Mary Shelley, a grande luta, que não tem muito a ver com a versão cinematográfica, a grande luta do monstro de Frankenstein é ter acesso à fala e, a partir disso, ser aceito na sociedade, inserir-se socialmente. A grande mágoa que faz ele virar um monstro no sentido de cruel, de monstruosidade cruel, é ele não conseguir ser aceito socialmente. E ele tem essa luta com a fala de início. Essa metáfora para a gente pensar essa nossa adolescência com todas essas imagens, com toda essa infodemia, não é uma expressão que eu inventei, tá? Mas toda essa infodemia que a gente está vivendo, informações muito pulverizadas, não é? Sem um nexo, sem uma coesão mínima, faz então essa subjetividade, esse desejar, esse querer, esse amar, esse emocionar-se, que uma colcha de retalhos
no qual a gente não se reconhece. E o adolescente, como indivíduo em formação, menos ainda, mais dificuldade ainda. E ele, como monstro de Frankenstein, não consegue expressar essa dor toda. A dor do monstro de olhar para a mão, uma mão ser diferente da outra, uma de cada corpo. Essa dor de não se reconhecer-se, porque o corpo que me é colocado como desejável é esse da modelo que aparece no Instagram. E a coisa é mais cruel, porque quem trabalha com a propaganda do Instagram não é como a supermodelo dos anos 90, Gisele Bündchen, que parecia ser intocável. A modelo do Instagram se coloca como uma garota simples, acessível, que qualquer uma pode ser igual ela, ter mesma aparência que ela. Mas não pode. Não é assim que funciona. E aí, então, existe essa falta de reconhecimento. Quem sou eu? O que é isso que eu estou me tornando? O que é isso que estou me constituindo e estão exigindo de mim? Das coisas que eu mais escuto dos adolescentes é o seguinte: falam para mim o tempo todo que sou inútil. Deixam claro para mim que sou uma inútil, um inútil. E isso, assim, ouço até, o Rodolfo, que é diretor de Instituto Federal, a gente tem em Ourinhos um equivalente, que é a ETEC, assim, para o pessoal entender do que a gente está falando, né, do ensino técnico, que são instituições cujo ingresso é muito almejado, né, é muito almejado pelos adolescentes, principalmente nas escolas públicas, não é só escola pública, não. Eles têm, assim, como vem o ingresso na ETEC e no IFPR como algo, assim, fortemente desejado, né? E aí, então, eu vejo, assim, adolescentes que alcançaram esses objetivos colocados, de entrar no ensino técnico, por exemplo, fazer o ETIM, que a gente fala no estado de São Paulo, que é médio e técnico juntos, né? Às vezes faz um bico ainda por cima, é um aluno de desempenho acadêmico excelente e se sente inútil da mesma forma. Você está entendendo? A gente está dentro de uma lógica assim, em que você nunca será o bastante. Nunca. Nunca será o bastante. Sempre haverá uma beleza a mais a aparentar, sempre haverá uma conquista a mais, sempre vai ter um título, né, colegas doutores, sempre vai ter um título a mais para você conquistar, não é? Um degrau a mais da hierarquia acadêmica. Eu não sei onde chega essa hierarquia acadêmica. Eu olho para cima, não sei para onde vai mais. Sempre. Nunca, nunca nos deixarão satisfeitos com aquilo que nós somos. E isso a escola precisa compreender, porque trabalha com esses adolescentes. Mesmo a gente falar de situações não vulnerabilizadas, como eu disse, a formação ela não é meramente intelectual, ela não é meramente de conteúdos, ela é de uma integralidade do ser humano, certo? Uma integralidade do ser humano. Então, é parte do educar, sim, cuidar dessas questões. Ah, mas então estão querendo jogar tudo nas costas da escola. Não, não é isso. Também não é querer jogar tudo nas costas da família, é obrigação de todos. Está até no ECA isso. Educação é obrigação de todos, da escola, da família, da sociedade como um todo, das comunidades e assim por diante. Então, sim, a escola tem sim que cuidar disso, né? Agora, o título importante é falar que estudou em Harvard. Essa foi uma palestra de 2 horas. Pois é. A gente tem sim, como educadores, essa responsabilidade. E aí, ó, eu vou arrematar com coisas concretas, tá? Para não ficar assim, ah, meu Deus, e agora então? O que eu faço? Eu entendi o recado, mas o que eu faço, sabe? O que está acessível a qualquer educador, e também pensar nas famílias que estão acompanhando a gente, está acessível a qualquer pessoa ouça. Ouça o que a criança e o adolescente têm para falar. Não trata o que eles têm para falar como bobagem, como criancice, como infantilidade, como frescura, como falta de Deus, como preguiça, como exagero. Escute, acolha. E só o fato de escutar com atenção autêntica, com atenção genuína, verdadeiramente interessado, sabe? Isso já faz alguma coisa, já faz alguma diferença. Evidentemente, identificar uma situação potencialmente preocupante, procura profissionais da saúde, médicos, psicólogos, procura orientação de algum profissional. Olha, identifiquei uma situação assim, assim. Você acha que é realmente preocupante? Melhor fazer isso do que não fazer nada, evidentemente. Muitas vezes acende um sinal amarelo e era só isso, só um sinal amarelo.
tá? Na maioria das vezes era só um sinal amarelo. Mas não custa nada tomar esses cuidados. Então, desconfiou de alguma coisa. Ah, parece que mudou o comportamento, não era tão quieto assim, não era tão isolado assim, ou o contrário, era muito quieto e agora está muito falante, está muito brincalhão. Se aproxima, conversa, está tudo bem, está acontecendo alguma coisa, como é que está em casa, como é que estão as notas, está tudo beleza, está legal. É isso, é reumanizar as relações dentro da escola. E repito, se vê que a coisa precisa de uma atenção mais especializada, não tenha receio de procurar. Psicólogo não arranca pedaço, tá bom? A gente não arranca pedaço, tá? Uma atenção médica também não tem problema nenhum. Procure essa orientação, não deixa a coisa piorar, não deixa a situação engrossar para tomar alguma atitude. Valeu, gente. Eu penso que agora a gente pode abrir aí para os comentários e perguntas. Luiz, eu acho que nós temos algumas que eu fui colocando, então vamos deixar livre, se vocês quiserem comentar alguma pergunta ou algum comentário que passou. Bom, eu vou ler aqui da Glaucia. Eu tenho um aqui que eu quero comentar, mas... Posso comentar rapidinho aqui da Glaucia? Quer mais ler o que ela escreveu aqui? Mantendo o Colégio Super Ensino em Ourinhos, né? Ser educador é ser mais do que cumprir o conteúdo. O aluno precisa do olho no olho, do acolhimento, do eu te entendo e estou aqui por você. É isso que a gente está precisando. Pode falar, Maurício. Sou eu? Então tá bom. Eu só queria comentar uma coisa que o Luiz Bosco falou, que é a questão dessa insatisfação constante, né? Essa fase do capitalismo é marcada por algumas questões, né? O Bauman nos lembra sempre, né? O diagnóstico que o Bauman faz desse momento é muito importante. Uma delas é essa insatisfação constante, né? Isso é muito bom para o capitalismo, né? Você destampa essa questão, né? Esse autocontrole, você destampa todo aquele que Freud, né, aquele mal-estar represado das nossas pulsões que o Freud tratou, e nós viramos um mundo animal pelo prazer, pelo consumo, por querer, de uma forma impossível de frear, né? No caso do nosso meio, é um pouco a questão do pós-doc, né? Tem gente que não está nem sendo chamado doutor, mas já é pós-doutor. Nós estamos aqui a presença do pós-doutor, o cara é pós-doutor, quem vai vir depois disso? Né? Isso daí não é nem título, né? Lembrando que pós-doutor não é título. Nem título. Não é título. Eu já estou sossegado no doutorado, não quero pensar nisso, quero produzir outras coisas como live, como do que, né, um pós-doutorado. Ele é só uma especialização, né, ou seja, é uma dentro do doutorado, do próprio doutorado, né? Vocês conhecem o Oswaldo Jacói? O Oswaldo Jacói tem 8 pós-doc, você tem uma ideia, né? Do valor do pós-doc. 8, né? Porque eu saiba da última vez que eu conversei. A Fernanda Liberto diz que tem o livro, legal, Fernanda, porque é muito bom, vale a pena mesmo, né? Obrigado por estar sempre participando, Fernanda. Eu queria só comentar uma coisa importante aqui, gente, que passa pela fase de todo mundo, né? Não adianta. A melhor escola, aquela escola que vai conseguir tratar esse aluno olho no olho, é aquela escola, e esse, na minha opinião, é o grande problema da escola, é a base, é o problema mais físico, estrutural da escola, é quando o professor puder viver de uma escola só. Isso, qualquer país civilizado, o professor vive só numa escola, gente. Não tem como você se dedicar a 4 escolas, 3 escolas, a 2 escolas bem dedicado, não tem jeito. A gente faz isso por sobrevivência, né? Você não ganha suficiente para você viver numa escola, né, tranquilamente, dedicar exclusivamente a ela. Você precisa picar, principalmente nós professores de escola pública de ensino fundamental e médio. Então, você vai se sentir pertencente à escola, vai conhecer cada aluno, vai conhecer o ambiente do aluno. Você vê filmes, a gente vê uma série da Netflix, às vezes fica achando interessante, você pensar em qualquer filme, país como Bélgica, Noruega, Portugal, Inglaterra, os professores, eles conhecem o entorno da escola. Por quê? Porque eles vivem na escola. Eles chegam de manhã, saem à tarde, e com condições suficientes para viver de uma escola só. Isso já foi possível no Brasil. E também por isso a escola é diferente. Agora, hoje, você passa voando pelas escolas, porque você tem que estar em 3 escolas, em 4 escolas, tem professores que estão em 5 escolas, né? E alguns em cidades diferentes.
Quer dizer, então passa por isso. Não dá para a gente falar, olha, é preciso olhar no olho. Sim, é preciso. Mas é preciso mudar essa estrutura. Então, ou seja, ninguém quer mexer com isso. Como é que o professor pode ser bom em 4 escolas? Não é? Era isso, Rodolfo. Passo a bola. Eu endosso o que você disse sempre nessa linha. Eu quero trazer aqui à baila o comentário de um parceiraço meu, o Vicente. Vicente é um filósofo, baita professor, baita gestor público, Saliba, e grande figura política, de ação política, enfim, né, um companheiraço meu, do IFPR também. Ele coloca aqui se não seria apenas reformismo fazer esse tipo de educação para atender ao século XXI, né, sem alterar o quadro de exploração. Eu acho que sim, né, mas, claro, essa é a minha interpretação, né, científica da análise educacional e social a partir dos meus estudos. Eu acho que sim, a gente não altera os mecanismos de exploração, porém, para que consigamos alterar o mecanismo, você primeiro precisa inserir as pessoas. Pessoas marginalizadas não fazem nada, né? Não têm capacidade motora, intelectual, cognitiva, orgânica para produzir qualquer tipo de transformação. Então, é um processo. Como o próprio Marx disse lá atrás, a revolução socialista que o Marx dizia, ela viria no processo, né? Dentro de uma metodologia, em etapas. Nós não vamos pular de uma etapa para outra. E eu nem estou falando que nós temos que pular para o socialismo ou o comunismo. Eu prefiro usar hoje o termo pós-capitalismo, né? Não é socialismo, não é comunismo. Nós temos que construir um mundo pós-capitalismo. Qual é? Eu não sei, mas não pode ser esse de desigualdade brutal e de exploração infindável, né? E assim, na minha avaliação, os modos de produção eles não permanecem os mesmos. E essa é a grande gravidade do século XXI. Os modos de produção mudaram, e mudaram numa perspectiva que a mão de obra será cada vez menos necessária, né? Então, se nós não conseguirmos criar e desenvolver habilidades e capacidades cognitivas, críticas nesse pessoal, na minha avaliação, eles serão todos descartados como animais, né? E eu queria também só comentar o da Gláucia, eu acho que é perfeita a colocação dela, né? Ser educador, ser professor, não é passar conteúdo. Me incomoda tanto e é tão natural a gente ver. A gente fala assim: vamos fazer isso. Professor, você pode fazer isso na sua sala, semana? Vamos levar o pessoal para fora assistir uma palestra? Ou falar, não, que eu estou atrasado no conteúdo. Tipo, e daí? Né? O objetivo da educação não é cumprir conteúdo ou cumprir plano de ensino. O objetivo da educação é desenvolver aprendizagem. Do que vale você cumprir o conteúdo e chegar no final, metade dos seus alunos não aprenderam? Mas você cumpriu o conteúdo, no papelzinho, no sistema está lá, a burocracia cumprida, então valeu. O sistema educacional funcionou. Não funcionou, né? Então, nós precisamos, sim, partir de uma nova perspectiva curricular, Saliba e Bosco. Enquanto nós não mudarmos o currículo, desestruturar esse currículo engessado tradicional, vai ficar muito difícil a gente pensar num outro mecanismo de produção de educação. Porque o currículo tradicional, linear, do início ao fim você sabe que vai estudar, as emendas são tudo pronto, tudo igual, ele não permite criatividade e inovação no processo educativo, porque ele engessa. Todos os agentes escolares, dos professores aos gestores e aos estudantes, são apenas executores de um sistema pré-moldado, baseado no conteúdo, na quantidade e no cumprimento burocrático de planilhas e processos, né? Então, primeira coisa que precisamos fazer é mudar o currículo, senão nada vai acontecer. E entender que educar é desenvolver aprendizagem. A gente fala muito em ensino-aprendizagem, ou o professor fala, eu dei aula, meu papel está cumprido. Não. O professor fala, eu ensinei, se o aluno não aprendeu, o problema é dele. Não.
Se o aluno não aprendeu, você não ensinou. Embora você tenha tentado ensinar, mas não conseguiu. Você falhou no seu trabalho, no seu objetivo. Porque não se trata só de você ir lá e falar e ir embora. Se trata de você encontrar mecanismos pedagógicos e didáticos que te permitam, com aquele público específico, daquela realidade social, né, construir conhecimento e aprendizagem. Não importa o quanto de conteúdo, se está, não importa. As pessoas precisam compreender. Os conteúdos precisam ter sentido, fazer sentido para a vida real. Então, a gente está com um sistema educacional totalmente equivocado, ultrapassado, que eu costumo até exagerar um pouco em falar que não serve absolutamente para nada, né? A não ser para socializar as pessoas. A única coisa hoje que a escola ainda faz de bom é fazer com que as pessoas convivam com a diversidade e a multiversidade da sociedade dentro de um ambiente. Vejam religiões, cores, sexualidades, é tudo diferente. Embora ela não trabalhe isso adequadamente. Como o Luiz Bosco falou, Saliba. Muitos dizem que a escola não tem que cumprir esse papel da psicologia, de trabalhar a questão de gênero. Não, quem vai fazer isso, então, se não for a escola? A escola nunca cumpriu esse papel. O que nós temos no Brasil hoje? Recorde em feminicídio, ou seja, machismo estrutural intensificado e potencializado nos últimos anos, país que mais mata homossexual no mundo, ou seja, um preconceito imbecilizador tamanho, né? A gente tem aumento dos números de suicídio, nós temos aumento de estupro no Brasil, a maioria deles contra crianças menores de 13 anos. Então, se a escola não for fazer isso, quem vai fazer? A escola vai fazer o quê? Ensinar a fórmula de achar o volume do cubo? Para quê serve isso no mundo real das pessoas? A escola precisa humanizar, um sujeito humanizado, cognitivamente ativo, ele consegue pegar qualquer conteúdo, compreender, desenvolver e aplicar. Agora, um sujeito que não desenvolve as mínimas condições cognitivas de interpretação e de sociabilidade e humanismo, ele é um sujeito que vai existir no mundo de maneira automatizada, reproduzindo idiotices e preconceitos e sendo explorado sem perceber, que é o que a gente vê na maioria da população, né? Todos esses sujeitos, todo mundo que estupra uma criança ou uma mulher passou pelo sistema escolar. E não dá para a gente dizer que todas essas pessoas são doentes. Não são, eles não passaram pelo ciclo civilizatório, eles não completaram o ciclo. Eles tiveram uma formação deturpada. Aí a gente vê esses conservadores dizendo que não, mas a questão moral eu ensino em casa. Então, se o sujeito é preconceituoso, se o sujeito é racista, se o sujeito fala em casa que tem que matar homossexual, que esse pessoal é doente, se o sujeito fala que mulher tem que trabalhar, ficar na cozinha e apanhar mesmo se não obedecer. Então, é isso que a gente vai disseminar para a sociedade? A escola vai servir para quê? Se não for para amenizar todas essas questões que destroem e carcomem a sociedade diariamente. Produz um mundo em que as pessoas são incapazes de compreender a realidade em que vivem, e por serem incapazes de compreender e serem apedeutas controlados pelo grande capital e pelo Big Brother, o grande irmão, que o Orwell fala, né, eles acabam defendendo os próprios exploradores, né, e batendo palma para isso. Então, ou a gente muda a educação, a postura que nós temos frente à educação, sabe, os currículos, e fazemos outra coisa focada na aprendizagem, ou nós continuaremos vendo crianças serem estupradas, mulheres violentadas, mulheres mortas, homossexuais julgados e condenados única e exclusivamente porque eles amam de uma maneira diferente do que se estabeleceu como padrão. É uma situação doentia. Ou a escola faz o papel civilizatório, ou eu não sei quem vai fazer. Eu queria só falar para fechar minha parte, que acho que são quase 10 horas, né? E o pessoal daqui a pouco já está querendo sair, jantar ou dormir, não é? É rapidinho, tá? Primeiro que você falou, acho que o Pedro Ferrari disse ali, né? Que o principal papel da educação é promover um ensino que conduza ao processo de humanização. É isso que você disse exatamente, né?
essa humanização. Eu queria dizer duas coisas, aproveitando as falas um pouco do querido Fernanda ali e do pessoal todo, que é o seguinte, o que eu acho é o seguinte, aproveitando também o Bosco citou Weber, da burocratização, dizer assim, as escolas, também as escolas particulares, vamos aproveitar e falar um pouquinho dos particulares aqui, né? Elas se aproveitaram desse momento e ou seja, destruíram o papel do professor, né? Aos poucos. Ou seja, quando um pai visita uma escola e eles não estão atentos a isso, eles verificam tudo. Assim. Então, o que dá a entender é que, olha, com um material desse, uma apostila dessa, tipo, qualquer tonto da aula, olha a nossa sala de aula, olha o nosso banheiro, olha a lousa nossa inteligente, olha, tem uma TV em cada sala, o aluno aqui tem sua cantina integrada com não sei o quê, e só tem produtos de, né, diet, light, sei lá o quê. Portanto, ou seja, ninguém pergunta, e o professor? Atrás dessa burocracia, dessa maquinaria toda, ninguém quer saber do professor. Um professor bom, com uma lousa capenga e um giz na mão, faz muito mais do que muita apostila que tem por aí. Às vezes eu pergunto, professor, que tipo de escola apostila? Eu falo, qualquer uma. Ah, o senhor acha que eu tenho que ir tal escola? Eu falo, qualquer uma. Veja quem dá aula. Veja quem são os professores. Apostila não quer dizer nada. O material ajuda? Sim, mas na mão do professor ruim, não serve para nada. Na mão do professor bom, ele atrapalha até atrapalha. E a segunda coisa que eu queria aproveitar a fala do Rodolfo para fechar, que é o seguinte, gente, também tem uma outra questão por trás disso, que é assim, nós temos que focar nesse novo currículo, naquilo que é básico, né? Porque, eu não sei se é o Povo, aquele pedagogo português que dizia que a escola hoje em dia ela parece um caminhão. Imaginem vocês um caminhão carregadíssimo de coisas, carregadíssimo de coisas. O Novo, né? Antônio Novo. Isso, Antônio Novo, né? Ele vai dizer que e as rodas são de bicicleta, né? Todo mundo quer pôr tudo nesse caminhão. Você quer pôr ensino religioso, você quer pôr ensino de mecânica. O sujeito bem formado nas matérias fundamentais, em física, em química, em matemática, em filosofia, em sociologia, em história, ele dá conta de qualquer coisa. Lógico, nós temos que ter um currículo, né, que vai complementando isso, com um pouco de direitos humanos, talvez um pouco de mecânica, não é mas vejam, é preciso tirar um pouco do caminhão, dessa carga, e deixar a escola andar, né, e deixar a escola caminhar. Porque ó, se a pessoa for bem formada, uma escola que tem um professor que se sente integrado à escola e que vive somente dela, uma escola que tem um currículo enxuto, que ensina realmente o que precisa, sem encher de mão de coisa, uma escola que não se baseia em apostila, mas em bons professores, talvez seja a nossa escola ideal, com esse conteúdo humanitário e humanizador que o Rodolfo falou. É isso. Muito obrigado, gente, pela participação. É isso. Eu acho que, Luiz, a gente pode finalizar já? Você que comanda aí. Acho que a gente pode ir para a finalização, então. Você quer falar uma última palavra, Rodolfo? Depois eu já encerro? Então, tá tranquilo? Já falei demais. Mas falou bem. Todo mundo aqui, eu acredito que gostamos aí desse momento juntos para esse diálogo, juntos com todo mundo que está acompanhando a gente, colocou questões pertinentes aqui. Eu não quero encerrar sem responder, mesmo que seja bem rapidamente, a provocação da Fernanda Liberto, colega de grupo de estudos sobre Paulo Freire, né? O problema está onde, né? Em vários lugares. Só quero dizer assim, você falou da formação, a pessoa passou 12 anos na educação básica, fez 4 anos de curso de licenciatura, vai ter aula de psicologia da educação, e o que aprende lá? A mesma disciplina, como Foucault explicou, a mesma reprodução, como Althusser explicou. A gente tem que sair desse lugar, né? Ações individuais de nós educadores fazem alguma coisa, precisam ser desenvolvidas, mas principalmente a gente tem que fazer como uma coletividade, como classe trabalhadora da educação e como uma coletividade. Se a gente quiser transformar algo, a gente tem que voltar a se enxergar como classe trabalhadora. Está faltando isso muito para nós. Eu repito, eu estou intimando os colegas aqui para a gente fazer uma live sobre precarização das condições de trabalho dos professores. Gostaria de fazer o convite, então. É de quinta-feira as análises do Apocalipse, Rodolfo? De quinta à noite? Isso, quinta às 19 horas, toda quinta. Muito bem, então é o canal do Rodolfo, análises do Apocalipse no YouTube, toda quinta-feira às 19 horas.
Aqui no Psicologia Escolar e Educacional é toda terça, 19h30. Hoje, excepcionalmente, foi às 8h30. Na terça que vem, eu converso com uma psicóloga, que é a Camila Romano Portolese, de Cambará. Ela atua como psicóloga escolar no Colégio O Caminho. Vai falar da área de atuação em escolas e também um pouco a respeito do tema do Setembro Amarelo, que é o suicídio. Abração para todo mundo. Luiz, pode falar. Só avisando o pessoal que essa quinta nós teremos um professor de arte, professor Everton Ribeiro, no canal Análise do Apocalipse, quintas, 19 horas, que vai tratar do tema arte e política. Tá? Todos convidados. Muito bem, bastante coisa importante para a gente acompanhar. Fala, Maurício. E a última coisa, dedicar essa nossa fala hoje, nosso trabalho de educação aqui, é o professor Granja. O professor Granja faleceu hoje. O professor Granja é uma pessoa fantástica, alegre, divertida, inteligente, né, espontânea e um revolucionário por natureza, né, um educador revolucionário por natureza. Então, lembrar que o professor Granja é da FATEC, das escolas públicas aqui, né, da FIU por muito tempo, de artes, né? E um artista também plástico faleceu hoje, é uma tristeza perder, né? Quando perde o professor, a gente sempre perde algo na sociedade. Então, eu dedico a nossa fala aqui ao professor Granja. É isso, né? Tchau, tchau, pessoal. Pessoas como ele são sementes para que outras surjam. Até mais, gente. Um abraço para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.